fonte e dreno. Vocês tiveram até essa aula prática lá com o Afonso, né? E a gente vai falar brevemente alguma coisa para vocês aqui. O que é fonte? Qual que é uma parte da planta que é fonte? Raiz pode ser fonte? Fonte. Folha é fonte? O que é dreno? É a parte da planta que recebe, no caso, aquele produto da fonte. Raiz é dreno? Sim, também. Raiz é fonte ou raiz é dreno? Depende da situação. Exatamente, depende. Nada é fonte, nada é dreno, no caso dos vegetais, eternamente, exceto, né, os frutos são sempre o quê? Dreno, sempre recebe, mas parte aérea e raiz depende do momento, né? No caso, eu posso dar o caso da batata. A batata, até formar a batata, né, que é uma raiz, é fonte ou é dreno? Quando está formando a batata é o quê? Dreno. Se você colocar, se houver uma poda da parte aérea, retirar a parte aérea, passa a ser o quê? Fonte. Né? Então a gente fala que no caso dos vegetais, nada é fonte, nada é dreno eternamente. Depende da situação. Em geral, folha é o quê? Fonte. Em geral, raiz é o quê? Dreno. Tá? Fazendo as duas partes da planta. Então, o que a gente coloca é qual que é a força da fonte ou do dreno. Força. Tem jeito de medir a força do dreno. O dreno forte ou um dreno fraco? Uma fonte forte ou uma fonte fraca? É uma relação simples. Depende do tamanho do dreno ou da fonte versus a atividade da fonte do dreno. Alguém poderia, baseado já nos conhecimentos que vocês têm, poderia me falar um pouquinho sobre aquilo ali? Aquela relação ali, fonte e dreno? Então depende do tamanho. Alguém poderia me falar sobre parte aérea? Parte aérea grande vai produzir mais do que uma pequena. Uma parte aérea grande sempre produz mais do que uma parte aérea pequena? Não necessariamente, a parte grande pode ter baixa atividade. Muito bem, então ó, você pode ter uma parte aérea muito grande, só que a atividade dele é baixa. Então a força daquela fonte vai ser baixa. Quem poderia me falar uma condição em que a planta pode ter uma fonte muito grande, o tamanho da fonte é alto, mas a atividade é baixa? O que eu estou falando aqui? Muita folha, mas a atividade fotossintética é baixa. À noite. Sim, mas durante o dia, uma relação de que você tem muita folha. Então nós falamos agora, a atividade da fonte quer dizer o quê? Fotossíntese maior do que a respiração. Agora eu estou falando que eu tenho muita folha planta, mas a atividade é baixa. Folha senescente. Folha senescente. Apagamento. Pode ser senescente, mas eu estou falando assim numa planta normal, idade normal, não é senescente. Muito bem. Fala a relação que você tem, não galhos sobrepostos, né? Galhos sobrepostos é meio complicado. O que pode ter sobreposição? Folha. Então, quando ocorre muita sobreposição de folha, o que acontece? Muita sobreposição de folha. Diminui a atividade. Muita fonte, pouca atividade. Não falo de fonte de atividade, eu falo o que nós já falamos até hoje aqui. Se tiver muita folha, qual a ideia do vegetal? A gente chama arquitetura vegetal. Arquitetura. Pergunta-se, se a gente olha um vegetal, vocês quando olham um vegetal, parte aérea, olhando a parte aérea do vegetal. Quando a gente olha o vegetal, o que a gente vê? O que o vegetal quer? Você olha hoje tem muito na região milho sendo plantado, né? Muita terra.
cresceu tanto, né? Se a gente olhar o caso do milho, vocês já viram um pé de milho? Vocês vão ter que olhar muito, olhar para um pé de milho assim, e ficar olhando o pé de milho. Quando você olha, o que os vegetais tentam fazer? Primeiro, os galhos, olha que legal. Como que é, olha aqui, ó, olha aquela palmeira ali, ó. O que aquela palmeira está fazendo com as folhas dela? São voltadas para Sai todas do mesmo lado? Já notaram? Não, até hoje. O que ela faz com as folhas? Por que todas não saem no mesmo ponto aqui? Para não sobrear. Para que uma folha faça mais ou menos fotossíntese que a outra. Menos fotossíntese. Então o que ela faz? Ela joga uma espiral. Olha lá. Perfeitinho. Espiral. Para que, com a ideia da espiral, a ideia de não ficar uma sobrepondo a outra, joga a espiral. Então, e ainda faz o quê? Com que ela dobre lá em cima. Alguém pode me falar por que dobrou lá em cima? A estrutura de uma palmeira, gostei daqui, a estrutura de uma palmeira é idêntica à estrutura do milho. Não há, do milho não sai uma folha sobre a outra, sempre há uma espiralzinha. E no final elas dobram assim. Será por quê? Se a gente olha um vegetal, vocês têm que olhar uma árvore agora. Qualquer árvore, vocês vão sair aqui hoje, vão olhar uma árvore. Pergunta-se, aonde estão os maiores galhos? Em cima ou embaixo? Será por que os maiores galhos das árvores estão embaixo? Porque se eles forem menor, não chega só. Será porque, se vocês olharem, agora olhando o vegetal, tem tudo a ver com fisiologia vegetal. Será por que os galhos menores estão embaixo? E se eu pegar esse galho grandão aqui, onde é que estão as maiores ramificações desse galho? Sempre embaixo, e quando vai chegando na base diminui. Será por quê? Porque precisa crescer mais para poder ter absorção, que está sendo impedido pelos raios. O que os vegetais querem com as folhas? O que as folhas fazem? Para ter fotossíntese precisa de quê? Luz. Muito bem. Então o que quando nós falamos folhas, tudo pertence à folha, é chamado parte aérea. Área, o quê? Termo. Área foliar. Então todo vegetal procura ter o quê? A maior quantidade de folhas possível, quer dizer, área foliar o quê? Maior possível, área foliar alta, tá? Que não esteja o quê? Sobreposta. Folha sobreposta não é legal. A silipiruna é um mal barato quando você olha essa planta que nós ela está no canteiro aqui. É arborizada a outra. Folhinha pequenininha. É uma estratégia dela. Mas se você olhar, pegar uma planta daquela ali, vê mal barato. Raramente uma folhinha sobrepõe a outra. Então a estratégia dela é folhas pequenas para aumentar a área foliar dela. Então, pergunta, a silipiruna tem uma fonte elevada ou o tamanho da fonte da silipiruna é alto ou é baixo? Vocês acham? Muito alto. Tem muita área foliar. A pergunta é, qual é a atividade daquela área foliar? É baixa ou é alta? Se for alta, se estiver fazendo fotossíntese, a silipiruna ali, eu garanto para você. Você olha uma planta assim, ela está super verde, está exuberante, agora está cheio. Aquela pergunta que eu fiz para você, você está vendo uma planta super verde, exuberante, o que você pode falar dela? Ela está triste? Ela está morrendo? Não. Ela está fazendo fotossíntese? Sim. Muito ou pouco? Muito. Por quê? Você sabe que ela está fazendo muita fotossíntese. Tem muita clorofila. Toda planta que tem muita clorofila tem muita fotossíntese. Hein? Sim? Se as folhas estiverem sombreadas, sobrepostas, o que é o sobreposto?
uma folha atrás da outra. É isso que nós falando de fonte de dreno. Não adianta ter muita folha, não adianta o tamanho da fonte ser grande, se não tiver atividade elevada. Aqui é uma multiplicação, olha, aqui isso aqui é alto, aqui é baixo, o número é baixo, isso aqui é alto, o número é alto. Relação simples de multiplicação. Na última aula nós falamos de anelamento, correto? O que o anelamento causa? Impede que a seiva elaborada que vem das folhas, que é produto da O fotossíntese. que é seiva elaborada? Sacarose, por O exemplo. que é seiva bruta? As sais minerais e águas. Eu não gosto desse termo muito não, seiva bruta ser elaborada. Eu gosto de quê? Fotoassimilados. Fotoassimilados. Quais são os fotoassimilados? Fotoassimilados. Tem S. É mais de um. Fotoassimilados. Glicose. Hein? Compostos. Glicose é um produto da fotossíntese, correto? Fotoassimilados é glicose, o que mais? Hormônios. O que mais? Fotoassimilados. Glicose, o que mais? Frutose, muito bem. Juntando glicose e frutose forma o quê? Sacarose. Glicose, frutose, sacarose são fotoassimilados. Mas no caso de floema, quando a gente fala de fotoassimilado, a gente está falando de quê? Sacarose. Sacarose, muito bem. Então, quando nós temos uma fonte forte, né? Força da fonte, uma fonte forte, quer dizer que a gente tem o quê? Um fluxo maior ou menor de fotoassimilados? Maior de fotoassimilados, tá? Para regiões de quê? Dreno. Então, força da fonte maior, força da fonte elevada, teoricamente, é o que ocorre mesmo, força do dreno elevada. Nós temos muitos casos, né? Hoje, agora, não está dando para ver que está chovendo demais, né? Mas você tem casos, por exemplo, em que os vegetais, né, sofrem anelamento parcial. Né? O que ocorre? Fogo, por exemplo. Fogo é um exemplo típico, né? Grande parte do caule é o que? Queimado. Mas mesmo assim o vegetal ele sobrevive. Está verde a folhinha dele lá em cima. Ele perdeu lá grande parte do caule, né? O caule está aqui, ó. Normal, né? Perdeu grande parte do caule, quer dizer, queimou aqui, ó, arrebentou tudo aqui, ó. Isso é um anelamento natural, né? Como eu falei para vocês, do anelamento por arame farpado, o cara está fazendo a cerca, dá uma voltinha, estrangula um pouco a planta e continua, a planta sobrevive. Por que a planta sobrevive? Porque não tirou todo o floema. Não tirou todo o floema, muito bem. Então, apesar de que houve anelamento, nós temos o que? Xilema e floema do lado de cá. Tá? Xilema e floema do lado de cá. Então, se nós temos uma fonte, se o vegetal tem uma fonte alta aqui em cima, mesmo sofrendo um dano, a força da fonte continua o quê? Forte. Por quê? Tem um tamanho alto, elevado de parte aérea, atividade elevada. Atividade elevada significa alta taxa fotossintética. Aí nós podemos dizer o que pode alterar a atividade da fonte de dreno. Eu falei aqui. O que pode alterar a atividade baixa da fonte do dreno? O que pode afetar a fotossíntese? Sua posição, o que mais? Falta d'água, estresse. Falta d'água, excesso d'água altera a fotossíntese? O pessoal não tinha prova, hein? Excesso de água altera a fotossíntese? Sim ou não? Sim.
Aeróbica o quê? Da parte aérea, tem gente que colocou na prova que a planta toda foi debaixo d'água, eu morri de rir. Falei, olha mesmo. Pois não? Você disse numa aula que as plantas eram estruturadas para que a copa atingisse, a água atingisse na copa e descesse e na área que está as raízes. Tem uma interferência? Não entendi a pergunta. Por exemplo, um café. A copa dele é meio que direcionada para que a água vai descendo e atinge toda a área da raiz. Essa é uma coisa, até boa pergunta sua. Pergunta, onde é que está o sistema radicular dos vegetais, se você quiser procurar? Onde está? Então, você olha a projeção da copa, o que é a projeção? O que é a copa? A copa é o conjunto dos galhos e folhas. Tá? Quando a gente fala área foliar, eu só estou falando de quê? Folha, tá? Área, vocês tiveram aula de crescimento com o Afonso, né? Análise de crescimento. Ele falou sobre a área foliar. O que é a área foliar? Toda a superfície de folha. Quando a gente fala de copa, não é área foliar apenas não, também são os galhos, não faz fotossíntese, né, gente? Então, o que é? Onde é que está a raiz? Onde estão localizadas as raízes dessa planta aqui? Então, você pega o meio, legal, isso é na prática, você pega o meio-dia, o sol em cima dela, você vê onde é que está a sombra daquela árvore. Tá? Então a sombra, a gente fala projeção da copa, né? A sombra da árvore é essa área todinha aqui. Ó, aqui está debaixo da terra, né? Até onde vai a raiz dela, hein? Isso na maioria dos vegetais, vai até a projeção da copa dela. Aqui. Olha que legal. Ela vai até aqui. Ela não passa e vai embora a raiz não. Tá? Então a raiz fica até na projeção da copa. Por quê? Já pode falar isso. Por quê? Porque é onde é a planta, por exemplo? Exatamente, é porque é onde a água cai. Aí, vocês têm que sair hoje aqui, a ideia é hoje sair dessa aula, vocês vão sair e olhar para as árvores. Vocês vão ver mesmo que os maiores galhos das árvores estão na parte de baixo. Estão em qual posição? A arquitetura foliar. Está assim, igualzinho essa árvore toda. Está ali, né? Está assim. Exceto a Mata Atlântica, como é que chama? Araucária. Araucária é mais ou menos assim, né? Mas é uma barata essa planta. Mas a maioria das plantas não são assim. Os galhos são nessa posição, assim. Será por quê, hein? Os galhos estão nessa posição. Funciona como galhos, né? Então os galhos estão nessa posição e quando você pega a ramificação desse galho de baixo aqui, também está nessa posição. As ramificações saem desse jeito para aqui. As folhas ficam nesta posição também. Querem fazer o que no máximo? Olha aqui a posição de arquitetura dos vegetais. Evitar o quê? A maior sobreposição possível, porque na sobreposição o que pode ocorrer? Que ocorre? Respiração das folhas de baixo maior que as folhas de cima. Uma das primeiras aulas vocês tiveram que é fonte de compensação luminoso. Desta maneira, o que acontece? A chuva vem embaixo, agora aqui é folha, duas folhas. Meus braços são folhas. A chuva bate, e faz o quê? Carreia para onde? Para o centro. Então a ideia é, se houver um respingo, vamos dizer assim, ela vai cair da folha nessa projeção aqui. A água cai aqui. A ideia é essa. É simplesmente carregar a água para onde? Para aonde as raízes estão. Então, a arquitetura da planta visa duas coisas legais, exclusivamente. Não haver sobreposição de folhas, ou seja, maior área foliar exposta à luminosidade. E segundo, a água que cai nas folhas é direcionada para a projeção do sistema radicular. Muito bem. Ótimo para frente dentro. Vamos começar agora um novo assunto. São dois assuntos que a gente vai fazer agora. E a hora que eu fui olhar no calendário nosso, eu fiquei surpreso.
Faltam quantas aulas para a gente terminar o semestre? Passou muito rápido, faltam 4 semanas. Essa e mais 3 semanas. Então agora a gente começar a falar sobre um termo muito interessante que é os fito-hormônios. O que fito quer dizer? O prefixo fito quer dizer? Plantas, vegetais, hormônios. Não tem, com todo respeito, mas não tem nenhum ser no planeta que saiba mais do efeito dos hormônios do que as mulheres. Né? Tadinhas, vivem constantemente com lidando com essa situação. Né? Mas não é só vocês não fiquem tristes, porque os vegetais também têm hormônios, que é chamados o quê? De fito-hormônios. Vou dar alguns exemplos aqui na aula. Gostaria que possivelmente tem pessoas aqui que fazem uso dessas substâncias, de algumas dessas substâncias. Então vocês não são o exemplo que eu vou falar, tá? E tenho certeza, baseado aqui, não tem nenhum bombadinho aqui, né? Que vocês fazem, aqueles que fazem uso dessas substâncias, fazem uso com recomendação médica. Tá? Então, estão corretíssimos. Então, vamos lá, os que fazem uso com recomendação médica não estão enquadrados nos exemplos que eu estou dizendo aqui. Aqueles que fazem uso sem recomendação médica, sem acompanhamento médico, fazem parte dos exemplos que eu vou dar aqui, porque aí não estão usando inteligência. Tá? Então, novamente, os que fazem uso dessas substâncias não vão fazer parte dos exemplos que eu vou falar aqui, mas os que fazem uso com recomendação médica. Não recomendação, acompanhamento médico. Tem gente que faz uso dessas substâncias com acompanhamento médico. Tudo bem, vai lá no médico, está certíssimo. Os que não fazem, dá dó. Dó, uma pena. Ontem, o que aconteceu na ESPN ontem à noite? Se eu sei que vocês não dormem antes da 1h da manhã, acabou quase 1h da manhã e eu assisti até o final. O que aconteceu na ESPN ontem? Hein? Marrom deu show. Ele não deu show não, aqui. Ele ganhou, ele ganhou de sorte que aquele cara do Bengals aos 58, aí entre nós, naquele ele faz uma loucura daquela, né? Faltando. Ele tava com. Nossa, estou conversando com um colega, o que aconteceu? Não fala da turma não, os dois sabem o que aconteceu ontem. Você assistiu o primeiro jogo? Nossa, vai dar o Eagles ganhou ontem. Não, mas o Eagles deu uma lavada, coitadinho do São Francisco, foi uma lavada. Ontem foi as semifinais do Campeonato Americano de Futebol. Vocês gostam de futebol americano? Sabem ou não? Você gosta? Eu também gosto muito de futebol americano. Ontem foram as semifinais. Primeiro jogo, os Eagles contra o San Francisco 49ers. O segundo jogo, eles foram lavados. O Eagles ganhou assim de... E agora, o segundo jogo foi o Kansas City versus o Bengals, Cincinnati Bengals, Cincinnati lá de Ohio. O que eu quero falar isso para vocês? Quem é que já viu, quem é que já ouviu alguma vez na vida, vocês já viram os jogadores de futebol americano? Qual a diferença dos jogadores de futebol americano para os jogadores de futebol brasileiro? Os caras pararam de ser Porte físico, muito bem. Pergunta-se para um cara chegar naquele tamanho. Gente, mas tinha um lá ontem, que um tal de 95 lá, que eu falei, caramba, você encontrar com um cara. Eu já encontrei com um cara desse no aeroporto. Nossa, o cara é grande demais. Eu falei, caramba.
Pergunta como que os caras grandão comemoram o touchdown? Como é que o brasileiro comemora? Touchdown é o gol. Como é que o brasileiro comemora o gol? Sai dançando. E como é que aqueles grandão lá, grandões, como é que eles comemoram o gol? Não, o grandão, é o pequenininho. Eles saem um correndo, um vê um de lá, o de cá, um correndo, e eles pulam e batem um bem com o outro. Mas caramba, se ele me acertar daquele jeito ali, se eu correr, eu vou correr. Se ele der do meu lado, eu corro pro outro lado. Não é? Primeiro, o porte físico. Segundo, gente do céu, entrevista um cara daquele grandão, é inacreditável. Qual é o cara, qual a ideia do jogo de futebol? Eu dou esse exemplo sempre porque é o maior barato, porque o jogo de futebol americano, por exemplo, típico daquilo que você fala assim, eu não acredito que está acontecendo isso aqui, estou assistindo uma coisa, e o jogo é muito legal, eu entendo bem do jogo, eu entendo muito bem do jogo. Eu lembro uma vez de um narrador de futebol brasileiro, que é o Luciano do Vale, e ele me introduziu, trouxeram a Bandeirantes na época, trouxe o futebol americano. E eu assistindo o jogo assim, o Luciano do Vale, touchdown! Eu falei assim, a bandeira amarela, flag. E o Luciano, touchdown! Depois eu voltava atrás, não foi gol não. Mas por que aconteceu? Eu falei, caramba, cara, eu estou falando para você. Ele não sabia da regra, ele não estudou a regra, ele não sabia, não entendia a regra. O jogo americano, quando o jogo corre, porque não tem condições de você parar aquele monte de troglodito. Então, se ocorre alguma falta, tem juiz apitando, eles estão ouvindo, não tem falta do capacete, tem que ouvir não. Então o que o juiz faz? Joga um paninho amarelo no chão. Se jogou o paninho amarelo, vai ter penalidade. Teve alguma falta. Entendeu? Então ontem eu assisti no jogo, eu falei, caramba, não mudou nada na minha época. Eu morei nos Estados Unidos 7 anos. Eu fiz mestrado e doutorado lá. E nessa época eu fui, na época que eu morei lá, eu vi a ascensão do Michael Jordan. Você sabe quem foi Michael Jordan? E eu assisti um jogo do Michael Jordan. Você ouviu falar do Michael Jordan? O maior jogador de basquete, a meu ver, da história. Você tem que ver quem é esse cara. Esse cara que fez a propaganda e fez a Nike. A Nike era tem uma marca, eu uso a Nike, marca de tênis americana. Só que ela era americana. Ela é americana, mas ele veio do Japão, então ele que idealizou um tênis bonitão e fez o Air Jordan, fez a Nike, empresa esportiva, estourar no mundo. Esse cara foi, vou até repetir falar do Michael Jordan, um homem incrível. Eu vi o Michael Jordan jogar. Eu vi o Michael Jordan jogar, então assim, eu adorava esportes. E eu adorei. Um dia vocês vão na minha sala e vão contar uns casos de esporte que já aconteceu comigo lá nos Estados Unidos. Muito bem. Só que eu vi também uma greve de jogador de futebol americano. Vocês já viram greve de jogador de futebol brasileiro? Eles vão fazer greve para quê? Os jogadores de futebol americano fizeram uma greve. Eu falei, pra mim eu era, caramba, o que esses caras vão fazer greve? Qual que é? Vocês não vão, deixa eu ver se vocês têm chance. Vocês têm chance, né? A hora que nós, professores, regularizarmos o calendário escolar no final do ano, pode saber, no início do ano que vem tem greve. Vocês vão passar greve de professor, vai montar tudo de novo. Qual que é quando tem uma categoria entra em greve? Qual que é o primeiro assunto de pauta? Você faz greve para quê? O professor faz greve para quê? Nós vamos aumentar a carga horária da disciplina de fisiologia. Para isso, está com pouca aula de fisiologia. A gente faz greve para isso? Para quem que faz? Todo mundo faz greve para quê? Quando as fábricas lá do estado de São Paulo param e estão falando assim, não, nós queremos trabalhar mais e ganhar menos.
É para isso que tem greve? Para quê? E eu tive uma greve americana, de futebol americano. Primeiro que é jogador de futebol, greve para quê? Para jogar menos, para jogar mais? Primeiro assunto de pauta, eu falei, eu não acredito, eu tenho que entender essa cultura que me mata. Primeiro assunto de pauta, não era o primeiro assunto, mas um dos primeiros assuntos de pauta, mais verbas para hospitais de tratamento de jogadores de futebol. Aí, essa é nova. Verba para hospital, porque envolve um dinheiro absurdo. O futebol americano é igualzinho ao nosso futebol, são poucas partidas por ano, uma partida vale a vida do cara. Tá? Será por que eles solicitaram verba para futebol, jogador de futebol, verba para hospital para jogador de futebol? Alguém poderia me dizer? Pô, daquele tamanho, né? Primeiro, muita colisão. E segundo, que eu vou falar para vocês agora, né? Eu encontrei com um cara desse no aeroporto. Eu encontrei com várias pessoas no aeroporto. Eu encontrei com o Jesse Jackson. Eu falava do Jesse Jackson. Era um pastor, uma igreja americana, dessas. Acho que era pentecostal. Ele foi candidato a presidente com um cara grandão, pastor grandão. Eu encontrei com ele no aeroporto, cheguei perto ele, estava entrevistando, eu saí da entrevista, saiu eu olhando assim, eu falei, nossa, o cara é grande demais, deu um tapinha nele e fui embora. E eu encontrei também com jogadores americanos, como disse para vocês, na época não tinha celular para tirar foto. Gente, o cara, eles ficam com aquela armadura, mas o cara era grande. Gente, vocês não imaginam como. E ele anda esquisitão assim, falei, caramba. Como é que chega a esse tamanho? É normal? Não é normal. Como que chega a esse tamanho? Tem uma nesses rios aí, eu tô morrendo de rir, um cara gordinho, barrigudinho, um cara desses de academia bombadinha, não tem ninguém bombadinho. Ele é bombado. Quem? Esse aqui aplica treino, tudo. Tá precisando treinar mais. Pegaram lá, Renato Paiva, barriguinha, grandinha assim, barriga de cerveja, mas. Tira a camisa. Aí o cara foi e pregou um adesivo nas costas de um assim, ó. Aí o gordinho toma cerveja e fez assim, tipo, arrancou. E o grandão fazia assim, não chegava nem. Esse cara fazia, andava assim, John. Bom, a brincadeira à parte, vamos olhar. O futebol americano tem o running back. O que é o running back? Você que sabe. O que é o running back? Running, em inglês quer dizer o quê? Running, corredor, back. De trás, running back. Então é um, normalmente, desse tamanho, deve ser desse tamanhozinho assim, magrelinho, mas magrelinho, tadinho, é magrelinho. Mas o que ele faz? Já que ele sai correndo, running back. Isso é magrelinho. Qual o outro que é magrelinho, jogador americano? Normalmente, magrelinho, lento. Agora, esse é o jogador mais importante que tem. Então, os trogloditas ficam ali assim, protegendo esse que vai jogar a bolinha e vai tentar jogar, que não é uma bola, né? Sei lá que formato é aquele negócio. Joga lá pro running back, sai um de cada lado, assim, correndo, e vai tentar jogar a bola. Quanto mais longe, e tem que pegar a bola. Saiu na mão de cá, vai chegar na mão do outro de lá. Tá? Pergunta-se, por que aquele menininho corre rapidinho, o tal do running back corre rápido? E por que o quarterback é lento? Necessidade. Aí não vou nem entrar no lado do não vou entrar nesse lado, não posso falar disso não. Antigamente eu não posso falar. Mas, vamos lá.
O jogo é todo baseado em correr e tudo mais. Os grandões ficam evitando que esse quarterback ou de cá lance a bola. Então eles são muito fortes. A única coisa que eles não conseguem correr 5 metros. É um olha, eles ficam assim, um de cá, um de lá, ô, sua mãe não, homem, ô, sua mãe. E começa um xingando o outro. Segurando para esse aqui ter tempo de fazer o quê? Jogar a porra. Então esse carinha normalmente ele é todo armado também, o marrom no outro. Falei, caramba, ele engordou? Não engordou não, ele estava cheio de roupa por baixo dele para proteger ele, né? Pergunta-se, quem tem que pensar? O quarterback. O quarterback tem que pensar, porque ele que joga a bola. E o que corre, ele também tem que pensar. Então pergunta-se, quem são os mais magros do time? Os que pensam ou os que não pensam? Os que têm que pensar, é tudo magrinho, fininho. O quarterback normalmente ele não é baixinho, por que ele tem que ser alto? Enxergar por cima do... O enxergar por cima, então normalmente o quarterback é alto e magro. Aí ele usa umas roupinhas e dá uma engordadinha nele. E os que correm é o quê? Pequenininho e baixinho, que eles têm que passar no meio do grandão. Não pode ser grandão, senão o próprio grandão vê ele. Então tudo estratégia. O time de jogo de futebol americano é estratégia. Mas tem que ter o quê? Tem que ter. Um tem que ter um raciocínio muito bom e o outro tem que ter um raciocínio para poder correr. E o resto não pode pensar. Pergunta: os grandes são quais? Os mais lentos ou os mais rápidos? Mais lentos. Só não é brincadeira não. É um cara, que é o quarterback que joga a bola, esse é o cara mais importante que tem. É o nosso, seria o centroavante do Brasil, né? É o que joga a bola. Os dois que correm, o magrelinho que corre lá, e o resto na frente são os grandões. Pergunta-se, para poder segurar o grandão de lá, o de cá tem que ser o quê? Ou do mesmo tamanho, ou maior. Pergunta-se, como é que chega aquele tamanho? Tem bomba. Só de bomba. Aí eu pergunto para vocês, eu já vi entrevista deles conversando os grandões. Nenhuma televisão americana entrevista jogador grandão. Mesmo coisa falar assim, ó, jogadores famosos brasileiros, zagueiros são entrevistados? Normalmente entrevista o cara que fez o gol, o gol mais importante. Mas entrevista os zagueiros, entrevista os zagueiros do futebol americano? Nenhum. Por quê? Não entrevista eles. E aí, meu irmão? É só isso. Caramba, é sério, jogo americano. Esses caras tomam demais, tem dois grandes problemas. Eles param de jogar com 35, 34 anos. Problemas mentais. E muitos quebram o pescoço. Então é cadeira de roda. Então nenhum desses jogadores, a idade deles é 38, 39 anos. Raramente, é tudo 33, 34 anos. Então eles só chegam naquele tamanho que fazem uso de substâncias para poder crescer de maneira anormal. Tadinho você. Você não seria. Você não seria nem um carinha que carrega a bandeirinha no final. É sério. Vai jogar o alto. É sério. E agora eu vou apresentar para vocês o que são os
Eu estou falando, quais substâncias que eu estou falando, esses jogadores de futebol americano? São os hormônios. Eles fazem uso de substâncias. Teve uma época no Brasil, muitos anos atrás, de cavalo. Por quê? Porque ele falou, o cavalo vai ficar forte, e aí tomou um hormônio que é aplicado em animal, um sobreviveu, o outro faleceu logo depois, porque para ele poder ficar forte, um cavalo tinha que ficar fortão, tomou a substância e morreu. Por que essas substâncias, algumas delas, causam esse efeito, né? O que são fito-hormônios? O que são hormônios? Então eu vou ditar para vocês aí, e essa eu decorei. Tá? O que são hormônios? São mensageiros químicos que coordenam diferentes atividades, mensageiros químicos que coordenam diferentes atividades em organismos multicelulares. Mensageiros químicos que coordenam diferentes atividades em organismos multicelulares. Mensageiros químicos que coordenam diferentes atividades em organismos multicelulares. Onde essas substâncias são produzidas em nós, seres humanos, é chamado de hormônios. Quando são produzidas nos vegetais, é chamados de fito-hormônios, hormônios vegetais. Fito-hormônios, hormônios vegetais. Então são mensageiros químicos que coordenam diferentes atividades em organismos multicelulares. Eu já falei aqui para vocês. Quando são produzidos em nós, chamados apenas de hormônios. Quando são produzidos nos vegetais, hormônios. Nos dois casos são substâncias naturais, porque são produzidos em nós e são produzidos nos vegetais. Só que essas substâncias podem ser produzidas de maneira artificial. Quer dizer o que se é produzida artificial? Não são encontradas nos vegetais, não são encontradas em nós. São substâncias que têm características semelhantes aos hormônios e aos fito-hormônios. Olha o que eu falei. Características semelhantes aos hormônios e fito-hormônios. Porque hormônio e fito-hormônio são substâncias o quê? Naturais. Os hormônios ocorrem em nós, os fito-hormônios nos vegetais. Substâncias o quê? Naturais. Como que é chamada então aquela substância que tem propriedades semelhantes, que agem de maneira semelhante aos hormônios, aos fito-hormônios, chamados de reguladores de crescimento. Então o que é um regulador de crescimento? É um mensageiro químico que coordena diferentes atividades em organismos multicelulares, mas que foram o quê? Produzidos de maneira artificial. Então, regulador de crescimento não é encontrado naturalmente. Substâncias químicas. Quais são as principais características dos hormônios, dos fito-hormônios, já que são substâncias artificiais, dos reguladores de crescimento?
Algumas eu vou falar só para hormônio e fito-hormônio, não para regulador. O regulador é substância química artificial que tem as mesmas propriedades semelhantes a essas duas. Vamos falar de fito-hormônio e hormônio. Primeira coisa, já que são mensageiros químicos, o que é um mensageiro químico? Mensageiro químico, lembra lá do carteiro, hoje em dia, né, ainda existe a profissão de carteiro, né, gente? O que o carteiro faz? O carteiro leva o boleto para a sua casa para você pagar o boleto. Ele leva o boleto. Não é ele que está te cobrando, não. Ele só carrega o boleto. Quem está cobrando é a empresa. Então, mensageiro químico é aquele que carrega uma mensagem para você. É o carteiro. É ele que carrega o boleto, carrega a carta que você vai receber. Ao você ler a carta da amada, a amada ainda é a moda antiga, ela só escreve cartas, deixa escrito, nossa senhora, deixar escrito é horrível, deixa escrito o amor que ela sente por você, né? Então, ao receber a mensagem, aí, o efeito ocorre em você. Então, vamos lá, mensageiro químico é aquele que carrega a mensagem, ele não causa nenhum efeito, ele só carrega a mensagem. Olha, você vê, o hormônio é um mensageiro químico. Ele, o hormônio, não causa nada. Ele carrega uma mensagem, ele é uma substância que, ao ele chegar, essa substância chegar no seu destino, aí causa um estardalhaço danado. Então, a menina, eu tenho um amigo que ele tinha uma namorada e ela terminou o namoro com ele com carta. Mandou uma carta e falou assim: ó, tchau, não quero te ver mais. Ele lia a carta e chorava. Eu falava: caramba, o que está acontecendo? Não, é um mensageiro que levou a mensagem. O problema foi quem levou a mensagem para ele? Não, o problema é a mensagem. Então, primeira coisa, os hormônios, os fito-hormônios, eles não agem aonde são produzidos, porque imagina a amada lá, a sua namorada, escrevendo a carta, né? Onde ela está escrevendo a carta? O efeito vai ser aonde? Do outro lado, aonde que vai receber a carta. Então, os hormônios, eles carregam a informação. E aonde ele vai fazer o efeito dele nunca é aonde é produzido. Olha que coisa mais legal. Ele não age no sítio de produção. Ele age em uma outra célula. Ou seja, ele é produzido em um local e age em outro local. Essa é uma característica de hormônio. Isso é sempre ou antes? Sempre. Mensageiros químicos, hormônios e fito-hormônios. Não no caso do regulador. O regulador você já toma e já faz o efeito. Então, os hormônios são produzidos num local e agem em outro local. Correto? No caso dos fito-hormônios, olha que legal. Essas substâncias podem ser produzidas em diferentes locais. Então, uma mesma substância pode ser produzida na folha. Nós vamos dar exemplo para vocês. Desses fito-hormônios pode ser produzido na folha, pode ser produzido na raiz, ele pode ser produzido no ápice, por exemplo, em regiões meristemáticas. Ou seja, pode ser produzida a mesma substância, pode ser produzida em diferentes locais da planta, mas vão agir em diferentes células, mas vão agir em outras células. Qual a diferença dos fito-hormônios para os hormônios que são produzidos no nosso corpo? Os hormônios são produzidos no nosso corpo, produzidos apenas em um local. São glândulas, né, que produzem hormônios. Então essa é uma grande diferença entre os hormônios nossos para os vegetais. Dos vegetais podem ocorrer em diferentes locais a síntese, mas a ação ocorre em outro local. Já no caso nosso, a síntese é num local só. Entendeu? Outra característica importantíssima dessas substâncias: a concentração dessas substâncias é baixíssima. Eu vou dar um exemplo aqui de uma substância que, dependendo da concentração, ela é um fito-hormônio. Olha que loucura. Quando a concentração dela é o quê? Baixa. Se aumentar um pouquinho a concentração, vira um herbicida, mata a planta.
Então, em concentração baixa age como hormônio benéfico, em concentração elevada mata a planta. Então, outra característica dos hormônios, concentração o quê? Baixa. Uma outra característica dos hormônios, estrutura variada. Estrutura variada. Tem um hormônio famoso, fito-hormônio famoso, que ele é um gás. Um gás. Um gás. Tem substâncias que são sólidas. Então a estrutura dos fito-hormônios é uma estrutura o quê? Variada. E aquela mais importante que tem, não mais importante, a mais famosa que tem, é a outra característica, que é o quê? Efeito irreversível. Efeito irreversível. Quem poderia falar as características dos hormônios? Leia para mim aí que eu falei. Primeira delas, não. Não há em vários locais. Produzidos em vários locais, mas... Não há onde estão sendo Não. testados. No estrangeiro? Não. Produzido aonde? Produzidos em vários locais, a mesma substância pode ser produzida em vários locais, no entanto, o quê? Ele não age no local que ele foi produzido. Muito bem, não há no local onde foi produzido. Outra característica. Estrutura variada. Qual outra? Efeito reversível. Qual outra? Baixa concentração. Baixa concentração. Baixa ou baixíssima? Baixíssima concentração de milimolar. E a última que eu falei, qual que é? Efeito irreversível. Eu vejo lá na minha academia que eu faço agora, não. Lá é só gente bem bonito que nem eu. Lá não tem não, mas eu já fiz parte de outras academias que eu já vi pessoas tomando bombas. E por mais que eu falasse, cara, não faz isso não. Vamos lá. Por que não faz isso não? Perguntas. Uma folha, vou dar uma folha. Tem hormônio aqui dentro? Tem fito-hormônio aqui dentro? Tem fito-hormônio aqui dentro? Qual a concentração do fito-hormônio? Baixíssimo. Nós vamos ver que existem vários fito-hormônios, mas qual a concentração baixa? Baixa quanto? Baixa quanto? Milimol. Milimol quanto? Uma das coisas mais difíceis que tem nos vegetais é dosar os fito-hormônios. Concentração daquele fito-hormônio correto. Podem ter pessoas aqui, novamente, que fazem uso dessas substâncias com acompanhamento, recomendação e acompanhamento médico, que tomam hormônios todos os dias. A concentração que a pessoa ingere, ela é de conhecimento do médico, e o médico chegou a essa concentração, por quê? Porque fez uma dosagem, provavelmente, dos hormônios que a pessoa produz e está notando que a produção, apesar de ser baixíssima, ela está o quê? Muito baixa. Então tem que complementar com aquele hormônio. Mas a concentração dos hormônios nas folhas, por exemplo, é baixa. Eu sei baixa. A pergunta é, quanto? Baixo quanto? Então, estou falando novamente para vocês, uma das dificuldades que tem no caso de hormônios é dosar. Eu sei que é baixo, mas baixo quanto? Quanto que é? Dosar a concentração dos hormônios que a gente chama endógenos. Endógenos. Então a concentração do hormônio, ela é o que dentro da folha? É um questionamento. A concentração de hormônio dentro de mim, eu pergunto. Aquele jovem lá, o nosso atleta, fisiculturista, da turma aqui, lá, todo orgulhoso da turma, nosso representante da academia. Ó. Né? E essa figura aqui na minha frente? Olha isso. Tudo que tem lá falta aqui. Pergunta. Olha que legal, pergunta.
Concentração de hormônio dele lá é igual a dele aqui, na célula? Tadinho, olha pra você ver. A concentração de hormônio dentro dessa figura é igual dentro dessa figura aqui? Hein? A gente sabe, é ou não é? Muito bem, cada organismo, cada vegetal tem a sua concentração ideal, que é o quê? Alta ou baixa? Baixíssima. Existe um intervalo, nós não sabemos. Então, é uma interrogação. O que você tem dentro, o que tem dentro de mim, é igual ao que tem dentro ali do Davi, em termos de hormônio? É ou não é? São substâncias semelhantes, nós temos hormônios iguais, né? Mas e a concentração desse hormônio? Qual é a concentração dentro de cada indivíduo? Não sabemos, é baixíssima, mas nós não sabemos qual é a concentração correta, é muito difícil ser dosada. O que acontece então agora, quando a gente coloca então, a concentração endógena de cada indivíduo? A Ana pode falar para mim, né, Ana? Ana Liz, fala para mim, concentração de hormônio varia a cada 30 dias, sim ou não? Nossa, várias vezes. Em casa eu sei. Aí eu tenho 2 filhas. E a esposa. Né? A gente faz essa brincadeira, mas é só para mostrar mesmo. Que cada dia da semana é uma. Então, tem que ficar esperto. Eu trabalho com isso, gente. No laboratório onde lá o Afonso está trabalhando, nós trabalhamos com cultura de tecidos. A gente brinca com isso aqui. Eu não sei a concentração endógena de hormônios nos tecidos. Então, o que a gente brinca? Vocês já viram no laboratório, né? Já foram no laboratório? Vocês vão ter uma aula lá agora, vai mostrar para vocês. Então, olha o que eu vou falar para vocês aqui. Ó. A hora que eu dou uma concentração, aqui está uma folha, eu não sei a concentração, só que eu vou aplicar uma substância, que é um hormônio, tá? Um regulador de crescimento, que já que eu estou aplicando, ele é artificial, vem num tubinho, eu compro ele, vou aplicar aqui, aí que eu falo, no caso do colega dos bombadinhos, não sabe qual a concentração de hormônio que tem, toma uma substância que não é encontrada no organismo, é regulador de crescimento, toma uma substância artificial, e qual que é a resposta? Você, primeiro, você não sabe a concentração endógena, aqui você vai tomar um tanto, né? Então, vou ficar grandão, mais rápido, então vai tomar mais. O que tomou a mais associado ao que está aqui dentro, qual que é a resposta? Ninguém sabe. Então, no caso dos jogadores americanos, está aqui, ó. Eles até hoje em dia têm até técnica para dosar, só que eles tomam muito regulador de crescimento para poder crescer o músculo. E uma das respostas que ocorre, que hoje eles já sabem, já não é tanta interrogação, mas é problema mental, problema de locomoção. Então, é inacreditável quantos jogadores de futebol americano que tem, com idade de 31, 32 anos, já não tem mais mobilidade nenhuma no corpo, perderam por completo. Então, cresce durante um tempo e depois perde o cérebro, perde a mobilidade de andar. Ele já era ignorante de tomar, né? Eu digo isso, agora eu falo. Era ignorante de tomar. Ele é e já era ignorante de tomar. E depois, coitado, a carreira dele demora 3, 4, 5 anos apenas, acabou aquele cara. É um fato, isso é um fato, tá? Então, aqueles que estão querendo fazer uso das substâncias para poder crescer o corpo, viu, jovem? Você ainda pode usar, também, isso aí é mais gordura do que tudo. Não faz, continua com a barriguinha tanquinho aí, é melhor. Então, regulador de crescimento, olha, você está pegando uma substância. Você segue, você está pegando uma substância
que não é encontrada no corpo, é artificial, está unido a uma substância, a uma consideração endócrina que você não sabe o que é, cuja resposta você não sabe o que é. Então, talvez para você